Nos estúdios da TV Diário do Sertão se encontra o presidente do Corém da Paraíba, Ronaldo Bezerra. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, doutor José. Estamos aqui de novo nessa linda cidade de Cajazeiras, né? O qual sou co-irmã, né? Porque eu nasci na cidade aqui de São João do Peixe, né? Então, assim, tenho uma maior admiração e carinho pela cidade. Nossos vizinhos, sua família toda é de São João do Peixe? Exato. A gente teve até 12 anos de idade morando em São João do Peixe, e depois a gente subiu para a capital e desenvolvemos nosso trabalho lá agora. Hoje você é presidente do Corém, Ronaldo. Você exerce essa função hoje, mas você é ligado à polícia militar? Eu tive a oportunidade de concursar, né? E galgar os quadros que eu sou apaixonado pela Polícia Militar também. Então hoje eu sou capitão da Polícia Militar, né? Com muito orgulho, sou do quadro de saúde da Polícia Militar. Mando um abraço para o nosso comandante, né, Coronel Euler, e o Coronel Fábio, que é diretor de saúde da nossa polícia, e aos colegas militares de todo o Brasil e da toda a Paraíba, né, que eu sou paraibano. Então, assim, gosto muito da Polícia Militar, gosto muito da enfermagem, então juntei o útil e o agradável. Nós temos um hospital em João Pessoa, a Polícia Militar tem um hospital, administrado pelo comandante da polícia, e eu sou do quadro de saúde da Polícia Militar. Onde a enfermagem entrou em sua vida, em que momento? Na realidade, em 1984, em João Pessoa, depois de sair daqui da cidade de São João do Peixe, e iniciei meu curso de auxiliar de enfermagem na Universidade Federal, né, que foi minha base para ser enfermeiro. Depois fiz o curso técnico de enfermagem, depois fiz o curso superior. E aí, no Hospital da Polícia Militar, tive a oportunidade de ser concursado. Aí fui ser coordenador da urgência de enfermagem, depois fui supervisor de enfermagem e terminei como diretor do hospital. Então, Deus foi bondoso comigo e galguei, né? Entrei como soldado na Polícia Militar, né? Entrei como soldado especialista também. Fui tenente e hoje sou capitão. E depois fiz a pós-graduação em urgência e emergência, né? E APH, no estado de Alagoas. Depois fiz pós-graduação em terapia intensiva e depois fiz mestrado em terapia intensiva também, né? E o Conselho de Enfermagem na Paraíba, como atua, qual a importância, como vem sendo desenvolvido esse trabalho, há quanto tempo você está nele? Olha só, Joselê, né? A gente, depois de ver tanta desigualdade, né, na profissão, né, da década de 80 a 84, né, então eu comecei a entender que cadê o nosso órgão de classe? Cadê o nosso conselho? Cadê o nosso sindicato? Onde estão essas pessoas que representam a gente? Por que ele não aparece? Por que ele não vem até onde estou? Me escutar, ver minhas angústias, ver as angústias dos colegas? Porque cada um não faz seu papel para que a enfermagem possa crescer, né? Uma profissão tão grande, tão bonita, né? E a gente vai falar daqui a pouco sobre os números desses profissionais. E aí eu comecei, em 1990, juntamos um grupo e decidimos partir para a diretoria do Corém da Paraíba para que a gente pudesse mudar esse quadro. Fui eleito em 1990, na época eu era técnico de enfermagem, não podia ser presidente, só quem pode ser presidente é o enfermeiro. O técnico ele pode ser diretor, mas não pode chegar a ser presidente. E nós passamos 3 anos inicialmente lá na gestão, de 90 a 93. E depois de 93 eu fui reeleito, só que não pude assumir, porque existia um processo de fraude nas eleições no Brasil, né? Que você se lembra que o ex-presidente do COFEM, chamado Gilberto Linhares, da década de 90, ele foi expulso do sistema COFEM-Coréns, ele foi preso, ele foi condenado por mau uso do dinheiro da enfermagem. De 98 para cá, mais ou menos, então houve mudança no COFEM com a saída desse rapaz chamado Gilberto Linhares, assume o doutor Manuel Neri, né, que inclusive voltou agora para o COFEM, eleito, e muda a estrutura. Ou seja, todo mundo que quer se candidatar, bota a sua chapinha e vai convencer os colegas que ele é o melhor para dirigir o Corém e para dirigir o COFEM. E hoje nós temos uma democracia no sistema COFEM-Corém. E aí quando foi em 93 até 2011, a cada 3 anos eu tentava entrar no Corém de novo e não conseguia porque existia uma fraude eleitoral. Graças a Deus, com a gestão agora dos conselheiros federais, né, que nós temos até um representante lá em Brasília, que é o doutor Anselmo Jacques, que representa a Paraíba no Conselho Federal. Com o grupo do doutor Manuel Neri hoje, nós temos a democracia instalada no Brasil. E qualquer profissional de enfermagem, colega, pode se candidatar a cada 3 anos e ter essa oportunidade para ser dirigente do Corém da Paraíba. E aí foi quando, depois de 18 anos eu tentando ser presidente, quando instalou a democracia, a gente conseguiu ser eleito por quase 4 mil votos lá em João Pessoa e Campina Grande. Que antigamente as eleições eram nas 2 maiores cidades, porque é muito caro um pleito eleitoral, né? Você vê que quem banca a eleição no Brasil somos nós, através de nossos impostos, via governo federal. Os prefeitos não podem bancar uma eleição que é muito cara.
E aí, graças a Deus, na nossa gestão, na gestão do Dr. Manuel Nery agora, conseguimos, né, estruturar eleições via internet. Então, a partir de 2017, nós vamos votar, né, possivelmente para o Conselho Federal já, que o Dr. Manuel Nery também abriu a consulta pública para mudar a lei do exercício profissional para que nós possamos votar no presidente do COFEM, né? Eu parabenizo o Dr. Manuel por essa iniciativa dos Conselhos Federais. E aí, a partir de 2018, você vai ter um presidente eleito via internet, como outros conselhos já estão optando por isso. Então, eu voltei para o Corém da Paraíba agora e minha preocupação era, Joselene, meu Deus, vou passar 3 anos no Corém. Se eu não fizer dar a resposta do que eu quero dar à sociedade. Porque uma coisa que eu sempre falo quando eu estou dando entrevista é: o cidadão ainda não sabe a importância que tem um conselho de profissão na vida do cidadão. O cidadão ele não sabe. E eu sempre digo, nossa propaganda, que eu digo assim, nas camisas que a gente entrega aos colegas, é sempre assim: garantir o exercício legal e ético da profissão, para quê? Para proteger o cidadão. Ou seja, quando o conselho chega na instituição de saúde, ele quer saber, tem enfermeiro, tem técnico suficiente para atender a população? Esses enfermeiros técnicos estão inscritos no conselho, estão autorizados pela lei federal para tocar no corpo das pessoas, né? As condições de trabalho dessas pessoas, as condições de estrutura para atender o cidadão, né? Então, o conselho é muito importante na vida. O cidadão, ele devia cobrar dos gestores. Eu quero o conselho de medicina aqui dentro, eu quero o conselho de enfermagem aqui dentro, eu quero o conselho de psicologia aqui dentro, eu quero todos os conselhos olhando se nós estamos sendo bem tratados. No dia que a população despertar isso e entender que ele tem a obrigação de chamar os conselhos, ir lá, chamar o Ministério Público, ir lá para ver se a saúde está sendo bem tratada, as coisas começam a melhorar. Então, eu saio de casa, deixo minha família, né? Eu despacho no Corém na segunda-feira o dia todo, na terça-feira atendo os colegas da Paraíba todo, na quarta-feira eu faço um olhar dentro de uma pessoa, e na quinta-feira eu faço um olhar em Campina Grande, e na quinta de noite eu saio para o sertão. E às vezes eu saio até antes, né? Essa semana mesmo eu estou em fiscalização desde terça-feira de noite, que eu saí do litoral até o sertão, fazendo blitz dos SAMUs, fazendo blitz dos hospitais, em busca de garantir que o cidadão seja bem atendido. O que mudou na enfermagem, na sua visão? Vem melhorando esses anos que você assumiu, até diante da história que você falou dos outros representantes? O que vem mudando, o que vem crescendo dentro da área de enfermagem, já que o enfermeiro tem um leque de opções e tem como desenvolver em várias áreas? Qual a sua opinião sobre? Olha, primeiro dizer que o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, cidadania. Você está dando a oportunidade a mim de dizer às pessoas o direito que elas têm. Isso é cidadania. Então, o meio de comunicação democratizado que está hoje, né? Nós temos um equipamento desse aqui, que a minha entrevista hoje aqui, ela vai rodar o país todo, né? Eu não estou pagando para estar aqui hoje. Vocês estão praticando a cidadania, levando a informação ao cidadão, o direito que ele tem, né? Sem estar cobrando nada ao entrevistado. Eu estou aqui de livre espontânea vontade, agradecido demais. Vim aqui hoje agradecer, conhecer o estudo de vocês, parabenizar, porque as entrevistas que a gente dá aqui em vocês rodam o Brasil todo. Os colegas de todos os presidentes do Corém do Brasil ligam para mim e dizem: Ronaldo, tua entrevista no Diário do Sertão, lá na Paraíba, foi. Então, assim, muda muito começar disso aqui, essa estrutura. Tá? As pessoas têm acesso à comunicação, acesso à boa informação, acesso à verdade dos fatos, acesso da lei. E a enfermagem mudou porque, assim, eu cheguei no Corém, era 24 mil profissionais, né? E hoje nós temos aí mais de 32 mil profissionais no estado da Paraíba, mais de 2 milhões no Brasil. Então, está chegando muita gente na profissão, muita gente inteligente, muita gente que está em busca de... Nenhum enfermeiro hoje termina a graduação e fica parado, todos buscam pós-graduação, todos buscam um mestrado, todos buscam um doutorado. Então, o nível de enfermagem cada vez melhorando, os técnicos de enfermagem aí se especializando também nas áreas técnicas, outros fazendo curso superior, né? E assim está tendo essa mudança. Em termos de conselho de enfermagem versus enfermagem na Paraíba, eu digo que mudou muita coisa. Primeiro assim, porque o Corém é uma empresa. O Corém é como uma prefeitura, só não tem ambulância e paciente. Tem funcionário público para cuidar, tem a estrutura financeira para cuidar, tem a estrutura física, né, para se cuidar, tem as políticas de enfermagem para cuidar. Então eu estou aqui hoje dando entrevista, segunda-feira eu tenho que estar dentro do Corém, tá administrando o Corém, administrando os funcionários, o patrimônio do conselho, o dinheiro do conselho que é nosso, cuidando dele, né? Faz 2 semanas que eu tive a auditoria do Conselho Federal dentro do Corém para saber o que é que eu estou fazendo com as ações do conselho. Então, hoje, todas as pessoas sabem quem é o presidente do Corém, coisa que antigamente eu não sabia, Joselene. Eu pergunto a você quantos anos você se formou e se você viu o seu presidente tantas vezes como você está vendo hoje, né? Então, de 2012 até hoje, eu faço questão
de sair de casa terça-feira, voltar no domingo. Eu vou chegar em casa domingo de manhã. Mas com muito orgulho de dizer que eu encontrei meus colegas, passei lá meia hora conversando com eles, tirando informações, mostrando a eles os direitos, os deveres, as obrigações. Então, muda muito, porque o técnico de enfermagem hoje, ele sabe qual é o papel dele. O auxiliar de enfermagem, ele sabe qual é o papel dele na sociedade. E o enfermeiro sabe da responsabilidade de ser enfermeiro hoje na nossa gestão. Porque o paciente, ele é do enfermeiro. E o enfermeiro, junto com os técnicos de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, cuida do paciente. Né? Essa história de dizer, não, mas o paciente, isso aqui é do técnico, isso aqui é do auxiliar, isso aqui é do enfermeiro. Não, o paciente é do enfermeiro. E o enfermeiro tem as suas ações privativas só com o paciente. E depois ele delega ao técnico de enfermagem, ao auxiliar de enfermagem, as outras ações que podem ser delegadas. Né? E às vezes o gestor, ele acha que o técnico e o enfermeiro é a mesma coisa. Não é. Né? Todo mundo sabe que o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem tem um limite de grade curricular. Ele estudou para aquele momento. E o enfermeiro é um autônomo, como médico, como dentista, como fisioterapeuta. E o técnico de enfermagem, ele não é autônomo. Ele é um profissional ocupacional. E nossa profissão, Josilene, ela é sui generis do Brasil. É a única profissão do Brasil que tem 3 profissionais numa profissão só, numa escala de hierarquia. Ou seja, auxiliar, técnico e enfermeiro. Às vezes o auxiliar faz o técnico, às vezes o técnico faz o curso superior, então ele muda de grau de habilitação, tá certo? Então isso às vezes o gestor não entende. Então o gestor que respeita o cidadão, ele respeita a legislação brasileira de enfermagem, ou seja, no meu serviço de saúde eu tenho que ter enfermeiro em primeiro lugar, tenho que ter técnico e auxiliar de enfermagem. Juntando essas 3 categorias aqui na Paraíba, você somou um número de 32 mil? Mais de 32 mil hoje. Mais de 32 mil profissionais na área de saúde aqui na Paraíba. Com muitas escolas novas de enfermagem sendo abertas. O que você acha, Ronaldo? Preocupa essa qualidade desta formação, vendo também possibilidades à distância? Formação de enfermeiro pela internet. Isso é preocupante? Doutora Josilene, você tocou num assunto altamente importante. E um assunto que está em foco agora, né, no Brasil. Primeiro, eu digo sempre, às vezes, nas palestras, e às vezes os professores ficam assim de lado, ficam meio receoso, mas eu tenho que dizer a verdade para a população. Nós temos escolas boas. Vou começar por Cajazeiras. Nós temos a escola técnica em Cajazeiras, que é excelente. Nós temos aqui a doutora Betânia, que é conselheira regional, já foi conselheira federal, é conselheira do Corém, a minha vice-presidente, que é a professora daqui da UFCG. Nós temos a escola técnica de enfermagem daqui, é só você comparar, né, bem os alunos que estudam na escola técnica de enfermagem aqui de Cajazeiras. Nós temos o curso superior de enfermagem, né, nas escolas federais. Nós temos aqui também a Santa Maria, Santa Maria, que é uma estrutura muito bonita, muito boa, que vale a pena investir, porque aí os gestores se preocupam com a formação. Né? Nós temos em Patos a FIP, nós temos em João Pessoa a Facene, nós temos a Unip, nós temos em Campina Grande também a Escola Técnica. Então, assim, você tem que saber escolher sua escola para estudar. Eu digo sempre, cuidado para não investir em escola que lá na frente você vai se arrepender. Tá? Então, também nós temos aquelas escolas que, ali de meio de campo, que está só gerando diploma, só gerando diploma. E aí, o que acontece? Forma o técnico de enfermagem sem saber do papel dele. E aí a gente encontra aqui e acolá um técnico de enfermagem querendo fazer papel de médico, querendo fazer uma suturazinha, querendo fazer uma coisa que é ou do enfermeiro ou que é do médico. Então, assim, essas outras escolas que eu falei, elas cuidam mais. Então, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem tem que sair da escola sabendo qual o papel dele, qual o limite dele. O enfermeiro, o limite dele. Então, a formação é muito importante para a sociedade. E os gestores dessas escolas, das faculdades, têm que se preocupar com essa formação. Né? EAD, ensino à distância. O Conselho Federal detectou agora o ano passado, né, no início desse ano praticamente, que tinha uma escola, uma faculdade em Anhanguera, em São Paulo, que simplesmente ela mandou para o projeto, para o Conselho, para o Brasília, para o Conselho Nacional de Educação, um projeto para formar alguns profissionais via distância. Ele bota um polo em Cajazeiras, uma sala com um vídeo e um professor lá em São Paulo ensinando. E para nossa surpresa, detectamos que no meio, entre outras profissões de saúde, tinha a enfermagem no meio. Né? E isso já está funcionando. Mas aí nós fizemos uma caça a esses polos na Paraíba, detectamos 3 polos na Paraíba, e nós estamos lutando no Ministério da Educação para que a enfermagem, principalmente a enfermagem, ela não pode ser formada à distância. Ora, você passa 5 anos dentro de uma faculdade presencial e você sai com dúvidas, você vai agregar os valores no dia a dia da sua profissão. Imagina o cara aqui assistindo uma aula de professor em São Paulo e a prática, como é que você vai tocar no doente? Então é uma preocupação do Conselho Federal de Enfermagem, do Manuel Nery, dos conselheiros federais, dos nossos conselheiros regionais, que eu mando um abraço a todos os conselheiros regionais da Paraíba, que me ajudam na gestão do Corém da Paraíba, aos funcionários do Corém da Paraíba, aos estagiários também.
E a todos os profissionais de enfermagem aqui da Paraíba também manda aquele abraço também. Então, essa sua pergunta é muito preocupante e nós estamos trabalhando para que a enfermagem seja realmente formada na presença, na prática, tocando o cidadão humanizadamente. Porque você aprender a tocar no doente via vídeo, você imagina o que vai ser esse profissional. Você que anda toda a Paraíba, está fiscalizando sempre. Ainda há muitas irregularidades com relação principalmente à fiscalização, o regimento que diz que onde há técnico de enfermagem, há um enfermeiro supervisor ao seu lado. Ainda há muita dificuldade nesse processo? Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para nossos fiscais, né, lá do Corém da Paraíba, né, que aí, hoje o Corém da Paraíba, o presidente sai para um lado, os fiscais saem para o outro, o Corém Móvel é um equipamento que nós adquirimos com nossa anuidade, inclusive para essa semana agora, terça-feira, vai estar em Carajeiras, vindo de João Pessoa atender Carajeiras aqui, atender Souza, Caturé do Rocha. Isso é um projeto nosso, nós adquirimos o Corém Móvel na nossa gestão, para que você não tenha que sair daqui para Campina Grande, né? E com relação às andanças que a gente faz, esse contato direto com o profissional de enfermagem onde ele está, nós encontramos ainda o desrespeito de alguns gestores, né, com relação a onde tiver um serviço de enfermagem, tem que ter primeiro o enfermeiro, depois o técnico auxiliar de enfermagem. Mas aí, por questão de economicidade, alguns gestores, né, deixam simplesmente um auxiliar de enfermagem sozinho no hospital com o médico. O médico prescreve, ele prescreve aquela máquina. E aí morre alguém no meio do caminho e aí fica confusão, né? Então, assim, nós estamos visitando os hospitais aqui da região, já detectamos alguns problemas nos hospitais aqui vizinhos, mas a prefeita do município já está resolvendo imediatamente a presença do enfermeiro. Outra coisa que nós estamos batendo muito aí em cima é o desrespeito em relação ao SAMUS, né? Nós temos alguns municípios, poucos municípios na Paraíba hoje, que tem só técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, aliás, só técnico de enfermagem trabalhando no SAMU. Então, para que a sociedade entenda, a enfermagem ela é composta de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de acordo com a Lei 7.498 de 86, tá? E nós temos também um código de ética, que é a resolução COFEM 311, onde ele fala das obrigações, do direito e deveres. Então, o técnico de enfermagem dentro de uma ambulância, com duas mãos, ele não consegue fazer um parto, porque ele não estudou para fazer parto. Quem estudou para fazer um parto foi o enfermeiro, foi o médico, tá? Então, na ambulância básica, na USB, que chama, por economia, o Ministério da Saúde, ele tem uma partida nisso, né? São 3 partidas, o governo do estado banca um pedacinho, o município banca um pedacinho, o Ministério da Saúde banca um pedacinho. Então, o Ministério da Saúde, por economia, o que é que ele fez? Ele botou uma portaria dizendo que na ambulância básica pode ter o técnico de enfermagem sozinho. E esqueceu o Ministério da Saúde que tem uma lei federal da nossa profissão que diz que tem que ter um enfermeiro. Depois do enfermeiro, um técnico de enfermagem. Então, primeiro eu quero agradecer a todos os prefeitos, né, inclusive aqui de Carajeiras, que mantêm os enfermeiros nas ambulâncias com os técnicos de enfermagem, né? Dizer que isso é respeitar. Então, a maioria dos estados, dos municípios na Paraíba, mantém os enfermeiros nas básicas, né? E aqueles que não mantêm, nós vamos estar chegando e nós vamos estar discutindo e vai ter que botar enfermeiro. Por quê? Porque o cidadão paga imposto e ele quer ser bem atendido. Então, você imagina um médico regulando dentro de uma sala, conversando com um profissional de enfermagem lá à distância, a quilômetros de distância, e aquele profissional que está a quilômetros de distância é o olho do médico regulador. O médico regulador, como é que está esse paciente? Ele tem que ter estudado anatomia, fisiologia, ao nível de dizer como é que está esse paciente. Para que ele, de onde estiver, ele possa estar mandando acontecer também em interação com o enfermeiro as ações. Então, o técnico de enfermagem ele é um profissional altamente competente, ele é importante, já são mais de 1 milhão de técnicos de enfermagem no Brasil, já são mais de 18 mil técnicos de enfermagem no estado da Paraíba, mas todo mundo no seu quadrado. O médico no seu quadrado, o enfermeiro no seu quadrado, o auxiliar de enfermagem no seu quadrado, o advogado no seu quadrado, todo mundo respeitando a sua jurisdição. É tão importante a enfermagem que se o médico chega de plantão, no plantão dele, para trabalhar na USA, a USA que compõe condutor, médico e enfermeiro. Se o médico chega na USA e não tem um enfermeiro, ele não tripula só. Então, como é que um técnico de enfermagem tripula sozinho? Não é verdade? É um contrassenso. Então, a população precisa cobrar. Se você está me escutando, você é cidadão que paga imposto, cobre do seu prefeito. Tem que ter enfermeiro na ambulância para cuidar de mim como eu estou pagando meus impostos. Exija porque é um direito seu. E para legalizar essa comunicação à distância entre enfermeiro e médico, surgiu em 25 de agosto de 2015, tão recente, uma nova resolução 487, agora surgiu.
houve uma demora para regularizar essa questão da comunicação à distância entre enfermeiro e médico? Olha só, o COFEM, ele é o órgão normativo, né? E nós somos, nós somos aqui o órgão regional que aplica essas normas. Então, o Conselho Federal, a cada tempo, ele vai estudar, ele lança consulta pública, conversa com os profissionais de toda a população brasileira de algumas resoluções que vai ser criada, e depois ele normatiza. Então, essa resolução 375, que no Brasil, o que aconteceu? A resolução 375, ela veio dizer assim, veio organizar o transporte. Ou seja, no ar, na terra e no mar, onde a enfermagem for transportar paciente, tem que ter primeiro o enfermeiro, depois o técnico, depois o auxiliar. Tá? Então, teve alguns prefeitos do Brasil que entraram com recurso do Ministério Público Federal, dizendo que não, que no SAMU pode ter técnico de enfermagem sem enfermeiro. Lá em São Paulo, teve uma empresa privada também que entrou também com recurso pedindo para tirar os enfermeiros. Lá em São Paulo, o juiz já julgou o mérito e já disse que tem que ter enfermeiro nas ambulâncias. E agora nós estamos esperando o mérito com relação a 375, que está suspensa, por enquanto. Aí, quando saiu a suspensão da resolução COFEM 375, alguns prefeitos acharam que está suspensa a resolução, vamos tirar os enfermeiros. Não, nós temos uma lei federal, 7498, de 1986, que está lá posta e quem só muda Deus e o Congresso Nacional. E a lei diz no seu artigo 15 que os técnicos e auxiliares de enfermagem só poderão exercer suas atividades profissionais sob orientação, supervisão, coordenação e direção do enfermeiro. Então, independente de resolução, a lei está posta. E o Código de Ética da Profissão nosso, que é a resolução 311, está lá no artigo 10, 12 e 13, que nós temos que ter cuidado para só assumir atribuições se for da nossa competência técnica, científica, ética e legal. Ou seja, o técnico de enfermagem não tem competência técnica, científica, ética e legal de estar sozinho. Ele tem que estar com o enfermeiro. Né? E nem também o enfermeiro na ambulância vai resolver só as coisas. E nem um médico sozinho resolve. É tanto que o médico ele não entra na USA se não tiver enfermeiro. E por que o técnico de enfermagem tem a obrigação de entrar sozinho, se a lei diz que não pode entrar? Então, assim, o médico não faz o manejo dentro no paciente, dentro da ambulância, nem na via pública, sem ter uma enfermeira ao lado dele, esses dois profissionais. Né? Nem o enfermeiro sozinho na ambulância vai resolver o problema. Tem que ter, no mínimo, 2 pessoas para cuidar das pessoas. Uma gestante que ganha neném dentro da ambulância. Como é que vai ser feito esse parto? Se o técnico de enfermagem não estudou para fazer parto, mas o enfermeiro estudou, então os dois juntos têm que fazer o parto, os dois juntos. O condutor não pode estar manobrando o paciente porque ele não estudou de saúde. Ele estudou para conduzir a ambulância, para garantir o tempo de resposta e para garantir a vida da tripulação e a vida do cidadão que está ali dentro. Então, alguns municípios ficam o técnico de enfermagem sozinho e o condutor deixando de cuidar da ambulância para cuidar do paciente com o técnico de enfermagem. Então, isso é uma irresponsabilidade, tá certo? De qualquer gestor que deixar um técnico de enfermagem sozinho, ele está expondo o técnico de enfermagem, o técnico de enfermagem está se arriscando, né? Seu diploma está sozinho naquele paciente ali, correndo o risco daquele paciente morrer e não ter ninguém para dar suporte a ele. Porque quando o paciente morre com o médico vai ter que explicar porque morreu aquele paciente na mão dele. Se um paciente morrer na mão do enfermeiro, o paciente vai ter que se explicar. Né? E o técnico de enfermagem. E o conselho vai estar lá para poder defender ou condenar. Então o conselho, se você tiver a razão, ele vai ter que defender. Mas se você tiver errado, se você assumiu um risco, você sabia que não podia estar sozinho e estava, você assumiu um risco. Então, veja bem para a população entender. Quando ele fala de enfermeiro e técnico, ele fala de unidade básica, ambulância básica de saúde. De repente, ele se depara com uma situação que agravou-se ou viu-se que era de urgência. Então, de imediato, o enfermeiro precisa dessa comunicação e essa comunicação foi legalizada. A comunicação entre o enfermeiro e médico foi legalizada por essa resolução 487, que é recente, agora, agosto de 2015. Correto. Quando ele fala em suporte avançado, a USA é onde você encontra técnico, enfermeiro e médico. Então, a comunicação já é direta entre enfermeiro e médico, eles já estão lá todos juntos. Mas na básica é onde veio dar suporte essa resolução, onde há apenas o técnico e o enfermeiro em comunicação à distância com o Exato. médico. A resolução 487 saiu agora em agosto, né, se não me engano. O que ela preconiza? Ela preconiza 2 temas importantes. Primeiro, tem alguns serviços que o médico, ele chega na sexta-feira e prescreve as medicações para sábado e domingo. E deixa lá e vai embora. Então, o Conselho Federal, ele, graças a Deus, editou essa resolução dizendo o seguinte: prescrição médica só pode ser feita pela enfermagem se for atualizada. Porque a prescrição médica atualizada significa que o médico tocou no doente, examinou o doente, prescreveu a medicação. E o enfermeiro prescreve o cuidado. Né? Muitas vezes a gente não sabe qual é a função do enfermeiro. Né? O enfermeiro, ele é autônomo, ele faz consulta de enfermagem, ele faz diagnóstico de enfermagem,
ele faz prescrição de medicamento na atenção básica, ele prescreve exames, ele examina paciente da unidade de saúde da família. E na estrutura maior, com relação à resolução, o que é que ela diz? Se a prescrição estiver vencida, o enfermeiro, nem o técnico de enfermagem, nem o auxiliar, pode jamais fazer essa prescrição no paciente, porque o paciente pode estar em risco. Tá? É o primeiro momento da resolução. O segundo momento da resolução, o que é que ela diz? Está proibido em todo o território nacional a enfermagem administrar a medicação à distância. Por exemplo, tem uma cidade aqui perto de João Pessoa, onde o prefeito ele trabalha na cidade de Patos. E lá de Patos ele fica ligando para os técnicos de enfermagem, lá na cidade dele, que ele é prefeito, e mandando medicação. Chega um paciente lá na unidade de saúde, ele está fora, aí quem é? Fulano, está com o quê? Está com dor tal, faça isso. Né? E aí a enfermagem liga bem, Ronaldo, como é que eu faço? Não tem médico aqui, o prefeito é médico e do outro estado, da outra cidade ele quer que eu medique. Então, essa resolução foi bom para isso, porque proíbe a nível nacional, ninguém pode fazer medicação à distância. Porém, tem as exceções. Quais são as exceções onde a enfermagem pode fazer essa medicação à distância? No SAMU, na telesaúde, no sistema telesaúde e no atendimento a domicílio. Tá? Nessas 3 exceções, a enfermagem pode fazer medicação à distância. Ah, então, se no SAMU pode, todo mundo pode? Não. Nessas exceções, só quem pode atender o telefone e aplicar essa medicação é o enfermeiro. Então, ficou bem claro que está suspenso no país, à distância, qualquer profissional de enfermagem fazer medicação. Porém, nas exceções que eu falei aqui, que inclui o SAMU, só quem pode estar do outro lado da linha, o regulador de um lado, do outro lado tem que ter o enfermeiro recebendo. Por quê, gente? Porque o enfermeiro é autônomo, ele estudou 5 anos, para poder examinar o doente, para dizer para o regulador a situação real do paciente. Quando um prefeito quer colocar só um técnico, é por questões de custo e não de importância de profissão, que você já relatou a importância do cuidado da enfermagem, que é diferente da ação técnica. Quando ele fala em colocar só o técnico naqueles serviços, é por questão de custo que o técnico é mais barato. É isso? Exato. Só para lembrar a população, né, que nos escuta agora e nos vê, é que o médico ele prescreve a medicação. O médico faz o diagnóstico médico. O enfermeiro faz o diagnóstico de enfermagem e faz a prescrição do cuidar. Então, o cuidado que vai ter com aquele paciente, o zelo pelo aquele paciente, para que ele possa ser recuperado o mais rápido possível, é do enfermeiro, o cuidado. A pressão médica e o diagnóstico médico é do médico. Então, são 2 profissionais liberais, 2 profissionais diferentes, que cuidam do mesmo paciente, cada um na sua competência. Né? Então, quando o prefeito... E aí, às vezes, eu nem condeno nenhum prefeito por colocar um técnico de enfermagem, às vezes, numa ambulância. É os assessores das pessoas, dos prefeitos, que chegam, não, pode botar, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E quando um prefeito ou um gestor, ele coloca um técnico de enfermagem sozinho, num serviço, para cuidar de um cidadão, ele está pondo em risco a vida daquele cidadão. Porque o técnico de enfermagem sozinho, ele não pode cuidar de um profissional. O técnico de enfermagem foi criado para assistir o enfermeiro e juntos assistir o paciente. O técnico de enfermagem foi criado para assistir diretamente o paciente. Então, eu sou auxiliar de enfermagem também, fiz um auxiliar de enfermagem com muito orgulho, fiz o técnico de enfermagem e sempre soube meu limite, que eu estudei e a legislação me permite. Hoje sou enfermeiro, sei o meu limite também. Sei até onde eu posso ir, sei até onde eu não posso ir. Então, a gente tem que estar deixando bem claro para a sociedade da necessidade de se ter. Só para você ter ideia, doutora, nós tivemos de 2012 para 2014, durante os 3 primeiros anos de gestão, nós interditamos 15 hospitais no estado da Paraíba. Você sabe o que é 15 hospitais que fecharam as portas? Por quê? Mas, Ronaldo, o Corém pode fechar o hospital? Não, o Corém, ele interdita a equipe de enfermagem, como o CRM interdita os médicos. A vigilância sanitária, ele pode fechar o hospital devido às condições estruturais. Só que a vigilância sanitária não chega em todo canto como a gente chega. Então, se o profissional de enfermagem liga e diz, Ronaldo, eu estou aqui numa sala, eu passei no SAMU uma vez, e o pessoal ligando para mim, Ronaldo, vem aqui porque o teto vai cair em cima de todo mundo aqui e o prefeito está nada aí. Eu fui lá e interditei a equipe. O prefeito teve que alugar uma casa, tirar as pessoas dali antes que acontecesse um desastre. Né? Se qualquer atitude, qualquer situação em que o profissional de enfermagem entenda que está pondo em risco a vida do cidadão, entenda que está pondo em risco a vida dele, ele tem que chamar o conselho de profissão, no caso de enfermagem, para ser interditado eticamente. Então nós tivemos aí 15 hospitais na Paraíba que foram fechados literalmente, porque quando a gente interdita a equipe de enfermagem acaba. Aí você pergunta, Ronaldo, 15 hospitais fechados por quê? Porque nós chegamos nesses hospitais, como eu cheguei aqui ontem numa cidade perto, e encontrei apenas auxiliar de enfermagem e médico. Olha o risco. Eu falei com o médico de plantão, o senhor trabalha sem enfermeiro aqui? Só com auxiliar de enfermagem? O senhor não denunciou o CRM, que aqui você está trabalhando, pondo em risco a população? Sozinho com os técnicos de enfermagem? Os técnicos de enfermagem com o limite deles?
Então, assim, as pessoas... E lembrando que desses 15 hospitais que foram fechados, 13 voltaram a funcionar, contrataram enfermeiros, técnicos, tudo direitinho, e 2 mudaram de perfil para policlínicas. Então, assim, hoje eu fico muito tranquilo, né? Às vezes aqui e acolá a gente encontra uma situação. Eu pensei que nunca mais ia encontrar um hospital na Paraíba só com auxiliar de enfermagem. E ontem, infelizmente, numa fiscalização eu encontrei, mas a prefeita imediatamente mandou resolver a situação. Temos um crescimento bem rápido de número de enfermeiros no mercado de trabalho. Isso põe em risco a categoria do técnico de enfermagem futuramente, quando você tem muitos enfermeiros no mercado, às vezes para ocupar os seus cargos e por conta que os gestores querem só colocar os técnicos. Isso põe em risco a categoria técnico de enfermagem futuramente, diante do número de enfermeiros que vem crescendo? Eu vejo por 3 viés. O primeiro viés é o seguinte: quando eu comecei a fiscalizar a Paraíba, quando eu assumi em 2012, já tinha a Santa Maria aqui, já tinha várias escolas estabelecidas na Paraíba, crescente. Então o prefeito, antigamente, antes de 2012, ele dizia assim, eu não contrato porque não tem enfermeiro. Hoje ele não pode dizer que não tem enfermeiro. Graças a Deus, nós temos aí mais de 9 mil enfermeiros na praça, né? Então, as escolas formando, e aí não tem como dizer que eu não posso contratar enfermeiro que eu não tenho como contratar. Com relação ao técnico de enfermagem, tem 2 viés. Né? Nós temos na Paraíba já serviços, tipo o Hospital Universitário de Campina Grande, que aí eu mando um abraço para a responsável técnica de lá, né? E que no CTI do Hospital Universitário de Campina Grande já se tem agora só enfermeiros. Né? Não tem mais técnico de enfermagem, eles qualificaram só enfermeiro, né? Na assistência que é assistência de alta complexidade. E se você perguntar, Ronaldo, vai acabar os técnicos de enfermagem? Eu creio que não, por uma simples razão. Por que a enfermagem tem enfermeiro e técnico auxiliar? Porque é bonito, tem uma hierarquia numa profissão? Não. É porque quem dorme e acorda com o paciente, é o enfermeiro, é o técnico, é o auxiliar. O médico passa, prescreve, vai embora. O fisioterapeuta chega, maneja, vai embora. O nutricionista chega, consulta, vai embora. O assistente social chega, todo mundo vai embora. Só quem fica perto é o enfermeiro, o técnico auxiliar. Então, você imagina cuidar de um ser humano em cima de uma cama. Se você tem uma mãe, um pai, um irmão em casa hoje, quem tem sabe disso. Só um parente dentro de casa dá um trabalho danado. Imagine você ter 30 pacientes na sua frente para você dar carinho, amor, ciência, técnica, humanização. Né? Por isso que nossa profissão ela demanda de ter 3 profissionais. Então, eu acredito que nem tão cedo vai acabar a técnica de enfermagem, porque um enfermeiro só não faz verão. Né? E a enfermagem ela não se entende que ser enfermeiro ou ser técnico na sociedade. A enfermagem se compreende enfermeiros, técnicos na sociedade de enfermagem. Até um tempo atrás se dizia que precisava de enfermeiro no mercado, por isso que houve subsídio para abrir tantas escolas. Há uma má distribuição que está sendo errada. Por exemplo, na Paraíba temos 9 mil enfermeiros, somente aqui na Paraíba. Já na região norte falta-se a profissão, o profissional enfermeiro. Então há uma má distribuição nacional com relação ao profissional. Eu vou mais além. Eu acho que falta que o gestor ele entenda que o cidadão que votou nele merece respeito. E se ele dizer, eu quero enfermeiro, ele vai ter. Você dá mais qualidade. Você tem ideia, você abre um concurso público em Cajazeiras, quem são os concursados? Uma parte de Cajazeira, a maioria de fora. Então, as pessoas têm que entender, o gestor entender que ele tem que pagar bem. Se lá no Amazonas, sair no site, Diário do Sertão, estamos precisando de 30 enfermeiros no Amazonas, salário. Uma diferença muito grande. Se compensar, até eu vou. Mas se não compensar, quem vai sair daqui da Paraíba para o Amazonas para ganhar o quê? Vai passar fome? Então tem gestor que abre concurso público aí, por exemplo, abrir concurso público para médico e enfermeiro, paga R$800. Quem é que quer ir? No edital. No edital. É melhor você ganhar em João Pessoa um salário mínimo que ganhar. Então você se aposenta com esse valor. Você está entendendo? Então não existe a mínima possibilidade de dizer que não tem como contratar porque tem falta de enfermeiro. Não. O gestor tem que entender que ele tem que contratar. Saúde é caro. Então quando você se candidata a prefeito, a governador, você chega e diz, eu vou melhor. Todo mundo, quando se candidata, diz que vai resolver tudo. Aí quando bota, não, é porque é dificuldade. Não tem crise. Eu digo, onde eu estou andando, eu digo, olha, não tem crise. Sabe quando eu estava brincando ontem na reunião que eu fiz com os profissionais, sabe o que é uma crise? É você estar no deserto sem água. Sem saber onde é que fica uma gota d'água para você tomar. Essa é uma crise. Mas uma crise de um país que nós estamos vendo aí, o derramando de dinheiro saindo pelas culatas, saindo pelos buracos, né? Nosso país é muito rico, nosso país tem dinheiro. Agora, aí as pessoas lá em cima, não, está em crise. Está em crise para você não pedir. Quando o prefeito diz assim, estamos em crise, aí eu vou cortar aqui, realmente está cortando, está em crise.
realmente os recursos são poucos, são. Mas eu vejo cidades, eu passo na Paraíba toda, eu vejo cidades pequenas, que tem lá seu SAMUzinho, tem o seu enfermeiro, tem seu técnico, tem seu enfermeiro na atenção básica, as coisas organizadas. Aí chega numa cidade grande, né? Aí diz, não posso botar enfermeiro. Como é que cidade pequena mantém? Não, mas Ronaldo, não é diferente, não é diferente não. É questão do zelo pelo cidadão, o zelo pelo cidadão que votou em mim, e eu tenho que dar resposta a ele. Eu acho que educação e saúde é prioridade, né? E a segurança do Estado, mas do município, a saúde e a educação é prioridade, né? Para o futuro das pessoas. E valorizar o profissional, principalmente. Exatamente. Né? E a agenda do Corém, e principalmente do Corém Móvel, que vai estar terça-feira, agora dia 20. Acho que é dia 20, né? É alguma coisa. Terça-feira, já logo 21, cedo, se não me engano. perto do Hospital Regional. Então, todo profissional da área de enfermagem que esteja com suas pendências regularizar, já está aí, fica mais facilitado. Exato. A gente começou a agenda essa semana na cidade de Umbuzeiro e Natuba, né? Onde nós detectamos que, através de uma denúncia anônima, que uma mulher estava se passando por enfermeira. A gente agradece a vocês aqui a cobertura que deu essa matéria, que é importante a divulgação, até porque as pessoas têm que olhar para o rosto dela e saber onde ela chegar pedindo emprego, saber que essa pessoa é condenada. Essa mulher que foi pega lá pelo Corém da Paraíba, e eu agradeço a Polícia Militar que nos deu apoio lá, a Polícia Civil, essa pessoa, ela foi para a faculdade e parece que passou uns dias na faculdade e achou melhor comprar um diploma. E comprou um diploma, sei lá o que ela fez, e deu entrada no conselho em 2012. E em 2012 a gente já detectou o diploma falso automaticamente, como os conselhos de profissão e o Corém, obviamente, é um órgão público federal e tem poder de polícia administrativa, né, nós encaminhamos a demanda dela, documento falso, para a Polícia Federal. Ela foi condenada por documento falso. E aí, mesmo condenada com documento falso, ela foi arranjar emprego na cidade de Natuba, né, trabalhou no SAMU, na cidade de Natuba trabalhou no hospital, na cidade de Umbuzeiro estava de plantão no PSF quando eu cheguei lá, examinando uma criança, né? E eu fico pensando, doutor José, a senhora que é enfermeira também, minha companheira, como é que a pessoa que nunca estudou enfermagem coloca uma mulher diante dela para fazer um citológico? Eu não sei como é que essa cidadã tem a cara de pau de fazer isso com a população. Eu estava imaginando lá em Umbuzeiro assim, cara, quantas mulheres ela não examinou e ela deixou de ver qualquer lesão no colo do útero e essas pessoas evoluíram para um câncer porque não foi feita o devido tratamento por essa pessoa que devia ser uma enfermeira. E você imagina que essa enfermeira, essa mulher, ela estava trabalhando em 3 empregos, tirando emprego de 3 enfermeiros. E ela chegava nas prefeituras com um protocolo. Ela deu entrada no protocolo de 2012, protocolo vencido, falsificado o protocolo, ela falsificou o protocolo, e chegava, o gestor pedia, o Corém dava, ela dava o protocolo. E aí pediu o Corém dela, dizia, amanhã eu trago. E aí quando foi essa semana, um secretário novo, que assumiu agora a cidade de Umbuzeiro, disse, espera aí, tá alguma coisa estranha, essa moça não dá o Corém. Ligou para o Corém, Ronaldo, olha a situação dessa mulher aí. Quando eu olhou, ela estava condenada por falso documento. E nós fomos lá, ela ficou detida na delegacia, deve ter pago fiança para sair, vai responder liberdade. Só que esse crime dela agora não é mais documento falso. Esse crime agora é o segundo crime dela, e aí é uma contravenção penal, é um crime federal, por exercício ilegal de uma profissão, que ela não é, que é a enfermagem. Você não entra como falsidade ideológica também? Você diz ser o que não é? Não, ela vai ser, principalmente, pode ser, a polícia pode pegar ela por esse viés aí, mas principalmente por exercício legal da enfermagem, que é uma contravenção penal que vai de 2 a 6 anos de cadeia. Então ela não é reincidente, ela primeiro falsificou o documento, não deu certo, e ela foi trabalhar com o documento falso, e aí ela fez o segundo crime, né? Então a gente passou a manhã de quinta-feira, o dia que foi lá. Ontem nós estivemos no Ministério Público lá em Patos, né? No meio daquela varredura que a Polícia Federal estava fazendo em Patos, a gente estava lá em Patos, no Ministério Público, né? Com o promotor público, o secretário de saúde lá de Patos, e o pessoal do SAMU, justamente falando sobre essa questão do técnico de enfermagem sozinho na ambulância, né? E na sexta-feira, né, nós tivemos aqui na cidade de Cajazeira, vizinho aqui, né? São José de Piranhas, naquelas cidades daqui de Bonito de Santa Fé, né? Olhando os SAMUs, olhando se o SAMU está com... Se a ambulância do SAMU tem ideia, se a ambulância do SAMU tem aspirador, né? Se a ambulância do SAMU, se os hospitais na sala de reanimação tem que ter o desfibrilador, tem que ter material de intubação, entendeu? Então, esse é o papel do nosso conselho, vai lá no hospital, vai lá na ambulância para saber se ela tem condições de atender o cidadão que paga imposto, né? Muito caro. Qualquer coisa que a gente compra, uma roupa, um relógio, um óculos, a gente paga imposto para a saúde voltar para a gente.
né? E, infelizmente, a gente está vendo que alguns municípios aí deixam de cumprir algumas coisas, mas a gente está chegando, está exigindo que o cidadão seja respeitado. Foi bem animada essa sua última viagem, visita, esses últimos dias, a sua agenda Agitado. Foi bem agitada. Exato. Eu queria só lembrar você também, e a quem não participou, nós fizemos aí o maior congresso da América Latina, né, que foi o CBC, o 18º CBC. Eu passei 3 anos, né, lutando para trazer CBC para Paraíba, que nunca teve. Foi um congresso que foi inscrito 9.600 pessoas, né? É o maior congresso da América Latina de uma profissão, não é do Brasil, né? E aí nós recebemos 8 delegações do mundo, recebemos profissionais de todo o Brasil e tivemos que diminuir o número de inscritos para 7.500, porque João Pessoa não comportava tanta gente. Só para você ter uma ideia, doutora... Agora em setembro. Foi agora em setembro que aconteceu. Foi no Centro de Convenções. Quem foi não se arrependeu, né? Um evento magnífico feito com a nossa anuidade. A nossa anuidade que fez aquele congresso. E para você ter ideia, cada congressista que veio de fora para João Pessoa, ele deixou em média, por dia, R$ 700. Então isso para o Estado e para o município foi uma alavancada no mercado, né? Então todo mundo vendeu, todo mundo, né, lucrou, né, com esse evento que, segundo o governador mesmo falou na televisão, foi o maior do ano e não vai ter outro igual. Nunca jamais vai ter, dentro de uma pessoa, um congresso que coloque mais de 7.000 pessoas, 8.000 pessoas, como colocou. Então eu agradeço a todos participando do congresso e para o ano o congresso possivelmente vai ser lá em Mato Grosso e a gente vai estar... Aí todo ano, quando há congresso, a gente sorteia 40 pessoas e a gente leva 40 pessoas de Caraseiras, Souza, para toda a Paraíba, juntamente com a gente, no próximo congresso. E o Coremóvel? O Coremóvel vai estar aqui em Caraseiras, né? Todo mês ele está vindo aqui para o Sertão. O Coremóvel é um caminhão, um escritório, que foi comprado com a sua anuidade. Esse escritório vem para cá, fica no hospital regional, vai ficar em Patos também. E aí, para outra semana, vai vir para Souza, vai vir para Conceição, vai vir para Piancó, Catolé do Rocha. Então é um equipamento móvel que vai até você, para que você possa estar resolvendo suas pendências. Então, o trabalho do presidente, que você está vendo no dia a dia, depende da sua anuidade. Então, fique em dia com o seu conselho, para que o seu conselho possa estar ao seu lado, né, nas suas angústias, resolvendo seus problemas da parte legal e ética da profissão. Agradecer ao presidente do Conselho de Enfermagem da Paraíba, Ronaldo Bezerra, por sua presença aqui na TV Diário do Sertão, e o seu adesivo aqui diz: a gente ama enfermagem. Você leva isso no peito. Com certeza. Eu tenho 6 filhas, graças a Deus, e das 6 filhas, 2 já são enfermeiras. Tenho 2 irmãos que são enfermeiros também. E graças a Deus, quando eu estiver velhinho, eu sei que eu vou contar com minhas filhas junto de mim, né? Fazendo cuidado. Porque o cuidado, o maior cirurgião do mundo, o maior médico que opera o coração no mundo, ele jamais opera sozinho sem a enfermagem estar presente. Ele jamais vai entrar na sala de cirurgia, ele jamais vai para casa descansar sabendo que o paciente dele não está sem enfermeiro. Se estiver com o enfermeiro técnico de enfermagem, ele vai saber que o paciente dele vai ser recuperado com humanização e consciência, que é o jargão da enfermagem.